Vamos ler. 2 de Atos dos Apóstolos, 37 a 39, diz assim as santas e sagradas Escrituras. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Palavra de Deus. Tome assento, vamos juntos, em nome de Jesus. Você que está em sua casa, peça para todos ficarem agora acomodados e em seus lugares, pois é um momento de estudo da palavra e requer atenção voltada inteiramente para o que se vai anunciar. Deus abençoe Lídia Teodoro, paz do Senhor, bem-vinda, viu? Olha, meus irmãos, estamos falando sobre a igreja avivada. E nós falamos muitas coisas a respeito dessa igreja avivada. Temos ali no YouTube todas estas mensagens na nossa página do YouTube. E nós estamos chegando agora à altura de falarmos sobre o acesso para tudo que Deus oferece na pessoa maravilhosa de seu Filho Jesus. Tudo que Ele conquistou para nós no Calvário, todas as promessas, esse avivamento, essa vida nova, essa nova natureza, tudo começa com uma palavrinha: arrependimento. Arrependimento é a palavra que é a senha de acesso para todo o pacote da salvação, para todo o pacote da graça. E assim nós falamos sobre arrependimento, a entrada para tudo o que o céu oferece. A pergunta destes homens, compungidos em seus corações, para Pedro, o pregador daquela ocasião, ungido, cheio de glória, é: o que faremos, varões irmãos? Ou seja, estamos tomados por esta informação maravilhosa dos céus, a nossa alma se regozija, nós estamos querendo saber o que fazer para ingressar também no mesmo mundo de vocês, nesta realidade espiritual de vocês. Nós queremos o que está sendo oferecido pela pregação. O que faremos, Pedro? Primeira palavra que sai da boca de Pedro é: arrependei-vos. É o ingresso. Alguém poderia dizer, como eu disse na outra ocasião, mas será que Pedro não podia responder como Jesus disse, respondendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, resumindo, e ao próximo como a ti mesmo? Por que é que Pedro não faz a mesma resposta que Jesus dá àqueles? É porque Pedro está agora dando o ingresso destas pessoas. Não tem como alguém amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se não se arrepender. E não se arrepender primeiro de pecados, mas arrepender de ser quem é, de ser pecador. E assim, esta é a porta que se abre para entrarmos em Jesus. Arrependimento. Arrependimento. E nós estudamos nestes dias, aliás, na terça passada, estudamos sobre a etimologia da palavra e sobre o significado bíblico no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Chegamos à metanoia, chegamos à conclusão das mudanças que devem ser operadas em nós a partir do arrependimento. E hoje vamos dar sequência ao estudo da terça passada. Se você perdeu, tem que ir lá, tem que ouvir, tem que ver,
porque é de suma importância para entender mais o que nós continuaremos a falar. Mas é de suma importância para saber o que de fato é arrependimento, a nossa primeira parte no domingo de manhã próximo passado. A proclamação e a chamada ao arrependimento na Bíblia. A Bíblia ensina de forma muito clara sobre essa importância do arrependimento para a salvação. Pedro está dando aqui o ingresso. Se você se arrepender, você pode batizar nas águas e você vai receber o dom do Espírito Santo. E ele completa no capítulo 3, quando responde, quando ele traz à luz sobre essa questão, e diz, e virão, seus pecados serão apagados, e virão tempos de refrigério para a sua alma. É por isso que alguém em extrema prova tem paz na alma. É porque ele se arrependeu, nasceu de novo, Jesus está na vida dele, e ele tem paz em tempo de guerra. Ele tem refrigério em tempo de aflição. É uma coisa paradoxal, mas quem experimenta sabe o quanto é maravilhoso. Os profetas no Antigo Testamento insistentemente conclamaram o povo de Israel a voltar-se para Deus. Você vai ver que no Antigo Testamento, toda vez que tinha algo para ser consertado, reparado, os profetas foram levantados e a mensagem era: arrependei-vos e convertei-vos. Convertei o vosso pranto em choro, chore os sacerdotes, vistam-se de pano de saco. Tudo isso no Antigo Testamento nos ajuda a entender como deve estar o coração e a pessoa do arrependido quando de fato isso acontece. Vestir-se de pano de saco fala de humilhação. Chorar fala de algo do profundo da alma. Prantear. Converter fala de atitudes, porque você realmente está arrependido. A obra é perfeita. Esse negócio de ser crente superficial, de crente que não mergulha, de crente que não é de Deus nunca, é de Deus e é do mundo, é de Deus e é de mais não sei quem, esse negócio de meia telha, meio tijolo, meio termo, Deus não agrada disso não, meu querido. Entra de verdade, se torna crente de verdade, e para isso é necessário se arrepender de ser pecador, de ter mentido, de ter falado mal. É necessário se arrepender das prostituições, é necessário se arrepender dos adultérios, é necessário se arrepender das perseguições, das palavras mal faladas, das murmurações, das fofocas. É necessário arrependimento, conversão. Ou somos de Deus ou somos de Deus. Só teremos tudo de Deus quando formos todo de Deus. Tem que ter arrependimento. Por que é que pessoas estão na igreja e muitas vezes a obra da salvação não chega a esta pessoa como nós sabemos que chega? É porque a pessoa está no meio do caminho. Ele não quer se entregar, se render inteiramente como deve. Se você quer seguir a Jesus, a primeira coisa para seguir, para servir, para ser discípulo, é negar-se a si mesmo, é negar os seus gostos, seus prazeres, sua vontade, seu destino, para receber a vontade de Deus, o querer de Deus para a sua vida. Mas isso só acontece quando há arrependimento. Sem arrependimento não tem graça, sem arrependimento não tem força, sem arrependimento não tem luz, sem arrependimento não tem direção, sem arrependimento a mão de Deus não está sobre a sua vida. É necessário se arrepender e reconhecer que somente Ele é Deus. O Antigo Testamento é recheado disso. Vemos em Isaías 30:15, Jeremias 23:22, Ezequiel 14:6, Oséias 11:5, Zacarias 1:3-6. Isso são poucas das diversas passagens. O livro de Joel é repleto de um retorno que Deus está chamando ao povo para voltar-se para Deus. O livro de Joel fala das pragas dos gafanhotos, da destruição, porque o povo abandonou o Senhor. E Ele chama de volta. E se eles voltassem, aleluia, Ele restituiria tudo que o gafanhoto devorou.
É necessário entender que nós estamos sendo chamados ao arrependimento com tudo o que está acontecendo no mundo, com todos os lutos, com todas as angústias, com todas as tristezas, com todos os pavores que estão sendo lançados por aí. Deus está pregando através da pandemia, está dizendo: arrependei-vos. Não é hora da igreja fazer campanha de jejum para eliminar a Covid. Primeiro é arrependei-vos, primeiro é vestir-se de pano de saco, primeiro é saber e confessar que nós andamos pecando, que nós andamos errando, que fizemos das igrejas palco para espetáculos, que inventamos novas formas de igreja, novas formas de templo, novas formas de púlpitos, novas formas de agradar a Deus, e não existem novas formas para agradar a Deus. A única maneira de agradar a Deus é obedecer a sua palavra. Ele mesmo disse que ele não tem prazer em sacrifício, o prazer dele é em que se obedeça a sua palavra. E ele diz que o pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria. E o que é rebelião no contexto de 1 Samuel 15, 22? É voltar-se contra aquilo que Deus ordenou que se fizesse. É hora da igreja se arrepender, chorar. Deus tem nojo de pregadores e de pregadoras que vão para os seus altares pregar sobre aquilo que não vivem, falar daquilo que não colocam como para si mesmos verdadeiros, e aí chegam, mas descem do altar, e aí estão em pecado, estão em erro. Deus tem nojo dessas coisas. Deus é santo, e importa que aqueles que servem a Deus sejam santos, importa que os pregadores sejam ungidos, sejam de Deus, que os pastores sejam ungidos, sejam de Deus. É hora de parar com a palhaçada de inventar história nos altares. O altar do Senhor é santo, as coisas do Senhor são santas, a obra do Senhor é santa, a igreja do Senhor é santa, não é palco das suas ilusões e fantasias. A igreja é para ser igreja conforme a vontade de Deus. É por isso que estamos muitas vezes sofrendo, porque existe um meio termo nojento, e nós temos que aprender a separar o santo do profano, separar o precioso do vil. Nós somos um povo para sair do meio da podridão e resplandecer a luz do Senhor. Não somos melhor do que ninguém, mas quem é de Deus tem que ter compromisso de santidade. Glória a Deus. No Novo Testamento, nós vemos o arrependimento também de ponta a ponta. João Batista aparece às margens do Jordão, pregando a palavra de Deus. Em Mateus 3:2, João Batista está pregando: arrependei-vos. Arrependei-vos. Olha, meus irmãos, não adianta inventar história. Deus ama tanto que, e fica inventando história. Deus ama tanto, mas nós temos que amar tanto e nos converter dos nossos maus caminhos. Nós temos que fugir dos nossos maus caminhos. Olha o que diz no versículo 2, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que eu vou arrepender se o reino de Deus está chegando? É porque eu só entro nele através do arrependimento. Não adianta é como se a igreja hoje, nós estamos aqui nesta live, poucos trabalhadores, as portas estão fechadas. Então não adianta vir à igreja se a porta está fechada. Não vai entrar. Não pode, por obra desse decreto que é inconstitucional, mas nós estamos nos sujeitando. E assim é o reino de Deus. As portas estão fechadas. A única chave que abre a porta do reino de Deus em Cristo é a chave do arrependimento. Você quer a graça? Você quer o perdão?
Você quer a misericórdia? Você quer a salvação ofertada? Você quer o batismo no Espírito Santo? Você quer o avivamento prometido? Arrependei-vos. E sabe o que é difícil? Pregar sobre arrependimento, que o povo de hoje não quer se arrepender. E se acha o cara tal, que é vítima. Eu não mudei porque Deus não quis, porque o dia que Ele quiser eu mudo, porque a gente não muda por si só. Ei, em nome de Jesus, acorda. Não é para Deus arrepender, é para você arrepender. A responsabilidade é sua. E deixa eu te falar uma coisa. Quem tem caráter de honestidade, ainda que não seja crente e não creia em Deus, ele se arrepende do que erra. Para você ver o tamanho do mau caratismo de pessoas. A pessoa, quando é honesta, se ela pega algo do outro, ela fica toda incomodada, pode ser ateu. Toda incomodada e vai lá devolver, dá um jeito de devolver, sim ou não? E por que com Deus a gente diz que só Deus para nos mudar? Falta de caráter. Tem que ter caráter. A pandemia está aí e a pregação é: igreja minha, se arrependa. Pare de ouvir as palavras, dizer glória a Deus, eu concordo, Deus está bradando na terra, e você está fazendo o quê? É triste, irmãos, é muito triste, você vê as pessoas, certas palavras que Deus tem trazido, certas profecias que Deus tem trazido, e as pessoas se levantam, colocam textos cristamente corretos. Cristianamente correto. É verdade, como Deus tem falado conosco, mas a gente sabe que continua em adultério, que continua em prostituição, que continua no pecado. Ei, meu filho, por favor, acorda. Essa palavra vai nos julgar. Arrependei-vos. Jesus, quando vem, após o caminho que é preparado por João Batista, logo no capítulo 4, quando Jesus inicia o seu ministério, olha o que diz o texto 4,17, desde então, começou Jesus a pregar. Quando Jesus começou a pregar, e aí o texto diz, e a dizer, então, quando ele começou a pregar, o que ele falou? Começou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista que preparou o caminho, arrependei-vos. Jesus agora, que está palmilhando na terra, ele começa a pregar, a primeira palavra que sai da boca de Jesus é arrependei-vos. Primeira palavra que sai da boca de João, arrependei-vos. E nós vemos, meus irmãos, que o arrependimento foi fundamental na mensagem dos discípulos, os pregadores de Jesus. Nós podemos ler em Marcos, no capítulo 6, Marcos capítulo 6, por favor, acompanhe, Marcos capítulo 6, e o versículo de número 12, olha o que diz a palavra. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Os discípulos agora receberam a incumbência de pregar. E qual era a pregação deles? Para que o povo se arrependesse. Nós temos que acordar para o arrependimento. Tem que provocar temor em nós. Tem que provocar mudança em nós. Pastor, não quer saber disso não, então vai para o inferno. Como assim? Sem arrependimento não tem céu. Sem arrependimento não tem graça, não tem Deus, não tem Nova Jerusalém. A chave de ingresso é o arrependimento. Escute, depois Jesus, em Lucas 24, Jesus ressurreto,
ele vai aparecer aos seus discípulos, dando instruções para que a obra fosse feita. Olha o versículo 47, 46, 47, para ficar melhor. Depois que Jesus ressurreto apresenta-se aos discípulos e abre o entendimento desses discípulos. 46, 47, Lucas 24 diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tem gente que pega os acontecimentos do Antigo Testamento e dizem: não, isso aqui era para os judeus, isso aqui era para Israel, não, isso aqui era para Israel. Jesus Cristo está deixando bem claro que é para pregar o arrependimento a todas as nações. E nós temos que entender que a pregação que Jesus manda nós fazermos, ela é tão séria, porque se Deus fosse esse tipo de amor inventado pelos teólogos de hoje, que abraça todo mundo, e que a salvação é universal, ele não precisaria de anunciar arrependimento. Para quê? Já está todo mundo salvo. Não, o arrependimento é a única maneira de nós aceitarmos Jesus verdadeiramente. Por isso que na declaração de fé, a gente confessa que somos pecadores, que nós pecamos, mas nós confessamos ao Senhor arrependidos e pedimos o seu perdão, e que agora escreva os nossos nomes no livro da vida e nos dê o Espírito da graça e nos dê a alegria da salvação. Amém? Então a pregação do Evangelho é ou não é o arrependimento? Agora vejam, percebam bem, como que eu vou anunciar o arrependimento sem anunciar do que se arrepender? Porque muitas igrejas e muitos lugares não se pode pregar contra o pecado. Eu já fui em lugares que de domingo eles diziam: aqui no domingo a gente não fala nada contra pecado. Sai de ré, Satanás. Tem muitas igrejas que o povo só vai na igreja de domingo. Aqui, graças a Deus, a frequência é maravilhosa para a glória de Jesus. Mas percebam, se você quer anunciar arrependimento, tem que anunciar condenação. É por isso que em Romanos 3, abram lá em Romanos 3, irmãos, tem uma direção importante para nós entendermos sobre essa questão. Versículo 19 a seguir, 3 de Romanos 19 a seguir. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, o que a lei veio trazer? A informação de que estamos condenados, porque ninguém pratica a lei. Por isso que nós consideramos, infelizmente, apesar do respeito e saber que Deus salva quem Ele quiser, onde Ele quiser, mas o adventismo do sétimo dia fala para guardar a lei. Ninguém consegue guardar a lei, e quem infligir num desses mandamentos é condenado. Só Jesus. E aí, entendam, percebam, com todo respeito a todos, percebam, todo mundo esteja condenável diante de Deus. A lei diz que eu estou condenado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Não tem uma pessoa que pode ser justificada porque vive a lei, porque pratica a lei. 21, olha, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos 25 também. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que Paulo está fazendo aqui na carta aos Romanos? Entre outras coisas, no mínimo, ele está mostrando que todos estão condenados, mas que há um Salvador. Que nenhum homem pode ser justificado diante de Deus por si, mas que Jesus morreu na cruz para justificar. E agora, o que eu entendo? A pregação do Evangelho tem que contar que estamos condenados, que estamos em pecado, que nós somos seres condenáveis, mas que em Cristo Jesus nós temos o remédio da cura, da salvação, da libertação. E quem se arrepende de ser quem é, de estar onde está, de fazer o que faz, e olha para esse Cristo e se rende diante dele, tendo negado a si mesmo, ele vem com sua graça e uma obra de conversão acontece nas nossas vidas. Entenda. Por isso, nós temos que adotar a medida de pregar aquilo que Deus quer que pregue. E quando for pregar, fale sobre tudo, toda a verdade em todo o tempo, pois é a verdade que liberta. E isso não é falta de amor, pelo contrário, isso é que é verdadeiramente amor. Porque falta de amor é dizer que tudo vai bem quando todos estão indo para a condenação. Falta de amor é dizer que todos estão salvos quando Jesus mandou pregar arrependimento. Falta de amor é dizer que Deus entende nossas fraquezas e concorda com os nossos pecados, sabendo que essas pessoas pela palavra estão condenadas. Você não tem amor. Amor é pregar a verdade. Por isso João Batista tinha amor e pregou. Jesus tinha amor e pregou. Os discípulos tinham amor e pregaram. E nós temos que ter amor e pregar a verdade. Glória a Deus. Amém. Os irmãos concordam com esta palavra ou fogem dela? Porque são duas reações quando alguém ouve a verdade. Ou concorda e se rende a ela, ou vira as costas e foge dela. A princípio, Saulo virou as costas e fugiu da verdade. Ele viu Estevão pregando, ele viu a glória, ele viu tudo acontecendo. As vestes manchadas de sangue foram lançadas aos pés de Saulo, que depois se torna no Paulo bíblico, e este homem vira as costas e vai perseguir a igreja. Ele poderia se converter ali, naquela mensagem. Mas logo na frente, o próprio Jesus aparece e a conversão acontece. Entenda, não vire as costas para a verdade, não se faça de vítima. Eu sou tão pobre, eu não sei o que. Não faça isso. Vá chorar, lamentar, vá se humilhar e dizer: sou pecador, Senhor, mas eu ouvi na palavra que o Senhor é libertador. Sou pecador, Senhor, mas eu li na palavra que o Senhor perdoa. Sou pecador, Senhor, mas eu li na palavra que o Senhor faz nascer de novo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me lava, me ajuda. Eu me arrependo dessa nojeira toda. Eu me arrependo desse pecado todo. Me ajuda, Senhor. Vem cá, me faz um servo. É isso que Deus quer. Quando nós chamamos alguém ao arrependimento, ou nos levamos ao arrependimento, Deus quer ver em nós um coração quebrantado, contrito. É isso que vamos ver. A pregação sobre a necessidade do arrependimento marcou o início da igreja cristã. O arrependimento foi o tema da pregação
do apóstolo Pedro, então, em Atos 2,38, como lemos, Paulo pregou sobre o arrependimento aos gentios, Atos 17, 30, 26, 20. No livro do Apocalipse, 5 das 7 igrejas da Ásia Menor receberam de Cristo uma importante mensagem sobre a necessidade do arrependimento. Apocalipse 2, 5 a 22, 3 e 19. Por quê? Porque estas 5 estavam erradas. Onde há um erro, a proposta é arrependei-vos. Onde há um pecado, a proposta é arrependei-vos. E deixa eu dizer uma coisa, Deus não está chamando pregador, não. Deus não está chamando pastor, não. Deus não está chamando reverendo, não. Deus não está chamando o homem de Deus fulano de tal, no sentido quando a gente exalta. Não. Deus está chamando servos. Deus está chamando gente arrependida, convertida. Deus não está chamando quem tem capacidade de pregar, tem capacidade boa oratória, quem tem uma voz grossa, forte, quem tem uma voz suave, linda. Não, Deus está chamando servos. É por causa disso que muitos homens levantaram de maneira errada outros homens, e existem tantas igrejas bagunçadas por aí, e tantas doutrinas espúrias erradas por aí. É por causa destas coisas. Deus não chama quem tem talento. Quem dá talento é Deus para fazer a obra. Deus não chama quem tem inteligência. Quem dá inteligência é Deus para fazer a obra. Deus não chama quem é capaz, porque é Ele que capacita. E por que Ele, pastor? Porque Ele dá dele para nós. Porque a missão não é nossa, a missão é de Deus e nós somos seus instrumentos. Entende? Realmente a Bíblia não deixa dúvida de que o arrependimento é uma condição necessária para a salvação. Isso significa que sem arrependimento não há salvação. Sob esse aspecto, o arrependimento aparece diretamente ligado à fé. E você vai analisar o texto de Romanos que lemos, que é por fé em Jesus. Por fé em Jesus. Por quê? Eu sou quem sou, eu preciso dele. E para ter ele eu tenho que arrepender de ser quem sou. Não é ele em mim para me fazer o rei da cocada preta. Não é ele em mim para que eu seja exaltado, não. É eu nele para que ele seja glorificado. É eu nele para que ele seja exaltado. Então, é eu me arrepender para que eu possa entrar nele. E aí ele vai dizer, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É por isso que essa fusão tem que ser a principal das nossas investidas, do nosso investimento para as coisas celestiais. Irmãos, qual que é a forma desse arrependimento acontecer em mim? Vamos para o livro de Joel aí, vamos. Entre os 12 menores profetas, chamado de os profetas menores, está o livro de Joel. O livro de Joel, no capítulo 2, e o versículo 12 e 13, veja o que diz. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Ou seja, eu não quero cena, eu não quero hipocrisia, não quero vestes rasgadas no meio de todos dizendo, eu me arrependo. Não, eu quero que você rasgue diante de mim o vosso coração. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, olha o que o profeta Joel está mostrando para nós, como é o arrependimento. É uma conversão com tristeza, com lamúria, com angústia, de nós sermos o que somos e de fazermos o que fazemos. Agora percebam, também, por favor, no livro de Jeremias 3:13, o profeta Jeremias. Isaías, logo então, Jeremias 3:13, diz assim a palavra, as escrituras sagradas: somente reconhece a tua iniquidade
que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Olha o que Deus está pedindo, olha o que Deus clama de nós. Sabe o que nós fazemos quando às vezes pecamos? Eu falo nós seres humanos, que às vezes ingratos viramos as costas, nós nos vitimizamos. Ninguém me entende, ninguém entende a minha fraqueza. Ai, a igreja, ela está contra mim. Ai, esse pastor está doido da cabeça. Querido, acorda, é a palavra de Deus que manda arrepender. E não vence quem é forte. Não pensem vocês que eu estou pregando o evangelho aqui porque eu sou forte. Não, é a força do Senhor em nós. Nós somos fracos. Nós somos nada sem Deus. É a graça, a bondade e a misericórdia. É a força do Senhor em nós. E isso vem no arrependimento. Será que vocês estão entendendo? Será que tem alguém nesta manhã que entende a palavra de Deus? E aí vai tantas passagens. Mas vamos no Tiago. Livro de Tiago 4 também. Muito importante, temos várias passagens. Tiago, capítulo 4, vamos ler os versículos 9 e 10, depois que fala, chegai-vos a mim. Olha o que ele diz: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aí que está o segredo. Tem gente que está em pecado, fica sorrindo, zombando e falando mal dos outros. Não arrependeu nunca. Quem está em pecado se humilha. Quem está em pecado pede misericórdia toda hora. Quem está em pecado reconhece que ele é menos que os outros. É assim. É assim. E aí a gente sente as nossas misérias. Sente as nossas posições erradas. E vai chorar diante de Deus. E isso é se humilhar. Mas aí ele vai exaltar. Ou seja, ele vai curar. Ele vai restaurar. Ele vai mudar. Agora, o que é que tem que estar dentro de mim? Vamos no Salmo, muito conhecido, 51, o Salmo da confissão. Davi confessa, reconhece os seus pecados diante de Deus. É interessante porque ele começa o Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E ele diz: porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele não se fez de vítima. Não durma agora não, presta atenção. Ele não se fez de vítima. Essa palavra aqui, irmãos, se der sono em nós estamos precisando confessar. Pelo amor de Deus. Nós estamos precisando mudar de vida. Nós estamos precisando de olhar para dentro da nossa vida, da nossa casa. E olha, ele diz no versículo 7, purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Alguém pode pegar esse versículo e dizer, é assim, só desse jeito, é só Deus que pode fazer. Mas para quem está clamando, chorando, arrependido, buscando. E aí, olha o versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. O pecado vai tirando a alegria de ser crente, a alegria de ser salvo, a alegria de mensagens como estas, a alegria de estar na casa de Deus. Nós vamos sentindo a vontade, porque o culto está fechado, porque a igreja está fechada. Ai, que bom que eu não preciso de ir lá. Ai, que bom, você está desviado e não sabe, porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós choramos, como o salmista no Salmo de número 42, ele diz assim: como a corça suspira
pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando é que irei e me apresentarei diante da tua face? Anagamai, eu me lembro quando ia com as multidões à casa do Senhor, ele está abatido, ele está angustiado, porque está longe do templo, não tem como ir no templo, mas ele olha para si soliloquiando e diz: ó minha alma, porque tu te abates dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando a gente tem Deus, a gente tem alegria na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amai. Uma coisa eu pedi e sempre a buscarei, que eu habite na sua casa todos os dias da minha vida. Tem gente que já morreu, tem gente que já partiu e está, infelizmente, numa situação deplorável de morte espiritual. Mas esta palavra pode te ressuscitar, esta palavra pode te levantar. Arrependei-vos, 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 para que sejam apagados os vossos pecados. A proposta é maravilhosa em 2 tempos. Se você se arrepender, eu apago todas as coisas que são contra você. Quem tem ouvidos, ouça. E aí, Davi vai dizer no Salmo 51, 17, 16 a seguir: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor fala para nós. Ora kamassudarai. Vem cá, eu quero falar aqui diferente. Escute uma coisa importantíssima. Você que está em pecado, que está ouvindo esta palavra, sem arrependimento, sem perdão, sem arrependimento, sem força, sem arrependimento, o Senhor não te dará a vitória de se levantar. Se arrependa agora, tome esta palavra agora, não fique dizendo: para que falar isso para homem, para que não sei o que, para com isso. Você está morrendo, o pecado está tendo domínio sobre a sua vida. Se arrependa agora, procure fazer agora o que tem que ser feito. Quem guarda pecado, guarda condenação. Quem vive na prática do pecado é do diabo, 1 João 3, de 8 a 10. Mas quem está em Cristo tem a justiça dele. Se arrependa agora e o Senhor muda a sua vida. Se arrependa agora e o Senhor entra na sua alma e lava de todo o pecado, de toda a iniquidade. A hora é agora, não é daqui a pouco, é agora. Arrependa-te. Uramahasuramai. Pastor, que mensagem dura. Não, que mensagem maravilhosa para nos resgatar do pecado. Aí que está a interpretação das mensagens. Muitas pessoas nas igrejas, e eu sei disso, por tantos lugares que Deus já me levou para ministrar, e por tantos anos que aqui estou, pela misericórdia de Deus, e eu sei disso. As mensagens, elas sempre têm no mínimo duas reações do público. Ela tem um público que diz assim: que mensagem dura, para que esse exagero? Não, hoje é domingo, não, nós estamos em festa. Ah, mas que discurso duro. Não, não chama aquele pregador não quero ouvir aquele pastor não. É um grupo. Agora tem outro grupo que diz: pastor, muito obrigado pela coragem que o senhor teve de falar o que o senhor falou para nós nesta noite. Obrigado, pastor. Há quanto tempo que eu precisava ouvir uma palavra como esta. Obrigado, pastor. Não desista, não pare de pregar esse evangelho, esta mensagem como ela é. Sabe quem são estes? Os filhos da verdade, que amam e querem morar no céu, e que amam ouvir palavras que de fato façam diferença para as suas vidas. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, o culto que agrada a Deus
é aquele que há arrependimento no coração e mudança de hábitos, onde as boas obras sejam manifestas como frutos deste arrependimento. É isso. Boas obras salvam? Não. Praticar as boas obras me faz um salvo? Não. Mas se eu sou salvo, eu pratico as boas obras. Eu sou conhecido pelas obras. Eu não sou conhecido por outros meios. Pelo discurso, pela palavra eloquente, pela forma de falar. Não. Eu sou conhecido pelas obras. É o fruto da árvore. Olha o que diz Amós 5, 14, 23, 34. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Deus não quer festa. Deus que instituiu as festas em Israel, agora diz para Israel: pare com as festas. Mas não foi o Senhor que instituiu? Pare. Ou seja, Deus não gosta de hipocrisia. O que adianta essa festa? O que adianta esse louvor? O que adianta essa harpa? O que adianta essa cítara? O que adianta tudo isso? Todo esse glamour, se não há nos vossos corações arrependimento. É como se Deus pegasse, olhasse para nós e visse uma pregação eloquente e do céu dissesse: o que adianta isso se você é uma farsa? Nós estamos nus diante dos céus. De Canávia. Ele conhece nossa alma. Ele conhece nosso passado. Ele conhece o nosso presente. Ele sabe as nossas intenções do coração. E tem que ter verdade diante do céu, para que haja um céu na terra. Caitamará, chorecamai. Também nós ouvimos de Mateus 3,8, quando João Batista continue: arrependei-vos. Ele diz logo depois do versículo 2 que falamos, lá no versículo 8 ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, deem fruto que mostre que vocês estão arrependidos. Eu quero ver que vocês estão, de fato, arrependidos, voltados contra o pecado. Embora hoje a pregação do arrependimento esteja tão ausente em muitos púlpitos evangélicos, visto que foi substituída por pregações pragmáticas, da autoajuda e centralizadas no alívio momentâneo das aflições humanas em detrimento da bem-aventurança eterna, ou até por verdadeiros shows de stand-up, humor gospel, permanece o fato de que o chamado ao arrependimento é a pregação urgente que Deus ordena nos fazer ao mundo, tal como os profetas, Jesus e os apóstolos tantos fizeram, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Então, estamos entendidos até aqui? E eu quero encerrar falando dos dois tipos de arrependimentos, chamados atrição, A-T-R-I, atrição, com C cedilha, e contrição. O primeiro, atrição, é um tipo de lamentação superficial acerca do pecado, especialmente com relação à sua própria punição. É o efeito de atrito, escoriação, contração. Esse tipo de arrependimento não resulta no abandono do pecado, e nem mesmo na súplica pelo perdão de Deus. Esse arrependimento não é acompanhado da fé salvadora, mas é uma reação humana diante do castigo pelo pecado, pelo que errou. Nós temos o exemplo de Judas para isso.
Judas não se arrependeu conforme é o arrependimento bíblico. Não. Ele viu que tinha atingido o inocente, que tinha feito besteira, e porque não tinha se arrependido, ele vai suicidar. É diferente. E é um absurdo, porque o arrependimento traz o perdão. Um exemplo, irmãos, também é o exemplo de Esaú. Abram lá em Hebreus 12, 17, por favor. Carta do escritor aos Hebreus 12, 17. Interessante observar o que Deus vai falar aqui, para entendermos sobre arrependimento. Diz assim: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção sobre Esaú, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Mas ele chorou diante de Deus, Deus não achou arrependimento. Como assim? É porque Esaú estava chorando pelo que tinha perdido, chorando pela herança. Irmãos, quando a gente peca, preste atenção por favor, a gente não tem que chorar porque estamos perdendo a salvação. A gente tem que chorar primeiro porque pecamos contra o Senhor. Davi disse: pequei contra ti somente. Primeiro Davi se preocupa porque ele manchou a santidade de Deus, porque ele feriu Deus. E nós que conhecemos a obra da cruz e sabemos que as pisaduras, todo o sofrimento que Jesus levou foi por causa dos nossos pecados. Cada vez que pecamos, um sofrimento a mais em Jesus. E entenda, não é remorso. Ah, mas eu estou perdendo minha herança. Ai, não, me dá aí o prato de guisado, me dá. Não, mas você vai perder seu direito de herança. Eu só dou o prato de guisado se você me der sua herança, o seu direito. E o que vale esse direito se eu morro de fome? Você acha que um caçador não sabe ficar 5 dias sem comer? Sabe. Só que ele valorizou mais o ventre do que a proposta de Deus. Foi chorar por causa dessas coisas, ao invés de chorar por ter sido negligente com a bênção, com a herança. Entenda isso. Por isso, essa situação não encontra Deus arrependimento, só lamentações pelas perdas. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, sem lágrimas superficiais, é da alma o arrependimento. Esse é o primeiro dos arrependimentos, o errado, o arrependimento chamado atrição. O segundo é contrição, quer dizer ruptura ou despedaçamento, quando uma pedra é reduzida a pó. E é interessante olhar para o Antigo Testamento agora, porque as pessoas arrependidas lançavam pó sobre si. E qual que é a simbologia entre outras? Eu sou o pó. Eu sou o pó. Teologicamente dá-se o nome de contrição à dor pelos pecados, para significar que o coração duro do pecador se parte de dor, se torna em pó por ter ofendido a Deus. Será que alguém está entendendo isso? Eu feri Deus, eu feri a santidade de Deus, maldito o homem que sou. Senhor, lava-me e ficarei puro, arranca de mim esse mal. E Deus tem perdão do céu. Há um firme propósito em não pecar mais por causa disso. Por quê? Mas se eu estou constrangido, ferido, me fiz como uma pedra esmiuçada, porque fiz algo de errado, por que não estaria então agora contra as atitudes que fiz e por que não teria abandonado? Escute, esse é o arrependimento verdadeiro que expressa um profundo sentimento de contrição,
diante do reconhecimento da nossa pecaminosidade. Está entendendo? Encerrando, esse arrependimento não apenas reconhece o pecado e se afasta dele. Esse arrependimento implica também num movimento contrário ao pecado, inclinando-se na direção correta, voltando-se para Deus. Virei pó, fui para os pés, chorei, lamentei, angustiei. Então, quando eu me levantar, eu já volto contra toda a história que eu vivia e a favor do meu Deus, para a sua vontade. Eu me converto. Por isso que arrependimento e conversão vêm sempre juntos. O verdadeiro arrependimento, então, é conhecido pelas palavras que lemos de Davi, quando ele diz, no Salmo, versículo 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Aleluia. Esse tipo de arrependimento só pode existir num espírito quebrantado, num coração compungido e contrito, e certamente Deus não o desprezará. Ele pode ser entendimento como um dom, pode ser entendido como um dom de Deus, que restaura e confirma a regeneração. Aleluia. Amém? Então, em síntese, arrependimento é uma condição necessária para a salvação. Arrependimento também é o resultado da regeneração. Atrição é um falso arrependimento motivado pelo medo, pelas perdas. Contrição é o verdadeiro arrependimento motivado por uma angústia de ter errado e o desejo de nunca mais fazer aquela coisa. O arrependimento inclui a plena confissão, restituição e a decisão de abandonar o pecado. Sproul. Sem arrependimento, sem evangelho. Sem evangelho, sem salvação. Por quê? Capítulo 1, versículo 16 de Romanos, ou 16. Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Entendam, em nome de Jesus, é hora de arrependimento. É hora de arrependimento. Pastor, se eu me arrepender, a pandemia vai embora? Não sei. Mas só sei que se você se arrepender verdadeiramente, e o Senhor decidir nos levar, chegaremos no céu. E esse é o nosso alvo. Ver a face adorada de Jesus. Fique sobre os pés. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta manhã. Igreja, arrependa-se. Sacerdotes, pastores, obreiros do altar, obreiros, diáconos, obreiras, diaconisas, missionárias, pastoras, arrependam-se. Membros e congregados da igreja, arrependam-se. Irmãos amados, nos arrependamos. Igreja brasileira, arrependa-se. Nação brasileira, arrependa-se. O arrependimento é a porta que Deus abre para o escape. Adávia Corai. Acorda. Deus está anunciando na terra que devemos nos arrepender e nos voltar a Ele. Bem-aventurados que ouvem a profecia destes dias. Glória a Deus. Vamos orar. Guarda o seu coração, sua mente, porque esse tipo de palavra Satanás quer arrancar. Mas guarda seu coração e sua mente, porque esse tipo de palavra o Espírito Santo quer fazer gerar, germinar e trazer uma nova história, uma nova criatura. A decisão é sua. Vamos orar. Se curve diante de Deus.
Em nome de Jesus Cristo. Se curvem diante de Deus, eu já estou curvado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, temos pecado contra Ti. Reconhecemos as nossas negligências. Negligências tais que nos faz pecar o pecado da omissão, da injustiça. Quantos obreiros sabem que devem jejuar e não jejuam? Devem orar e não oram. Devem se unir e não se unem. Meu Deus, como mudaremos se não reconhecermos isto? Senhor, me lava no teu sangue. Me justifica de todos os pecados e erros cometidos. Lava os pastores, lava as pastoras, lava as lideranças, lava obreiros e obreiras, nossas famílias, lava os membros de congregados, internautas, Senhor. Estamos arrependidos diante do Senhor, nos lançamos aos teus pés, ó Deus. Tira dos nossos corações as mágoas. Quantas pessoas magoadas e não abrem mão, e não querem perdoar, e não sabem que a eternidade está às portas, e sem perdão não há salvação. Meu Deus, tem misericórdia, produz em nós o convencer desta palavra, e que nós possamos produzir frutos de verdadeiro arrependimento. Lava esta pessoa que está orando agora, com um coração contrito, um espírito quebrantado diante de Ti. Ó Senhor, lava esta pessoa, ajuda ela, tira o domínio do pecado, tira o domínio dos pensamentos contrários, sentimentos da maldade. Lava esta pessoa, santifica esta pessoa, ajuda ela agora e levanta. Senhor, nós nos dobramos para Ti. Senhor, nós nos ajoelhamos para o Senhor. Tem misericórdia da igreja, perdoa os pecados da igreja, perdoa a Tua igreja que se reúne em Anápolis, a Tua igreja que se reúne no estado de Goiás, no Brasil. Perdoe a Tua igreja que se reúne nos continentes, nas nações. Nos perdoa, faça uma obra de reavivamento, de reconversão. Faça que manto comonte catai, batu cubia catera min catemas andakai, demonica e secatai, telui poco sitamahatu comosia, banagamasu comandagai, suiketa, ukenamasu que biacantana e comasandai, unamakasu que bai, iribinakashe kamandarakatamai, uramasu que bai, derucomosia canto gomosai. Sim, Senhor. O Senhor tem trabalhado na terra e chamado à conversão, chamado ao arrependimento, o Teu povo da Gashedai. Muitos não estão ouvindo, muitos não tomarão atitudes por causa dos corações duros, por causa das vidas pregressas de manto, Anagashu Tokomai, mas muitos se estão voltando para Ti, Mandai, arrependidos, clamando, e o Senhor está lavando, limpando, levantando, ungindo, enchendo, preparando para a última hora, manto kobosai, porque o Senhor terá uma igreja resplandecendo nestes dias a glória e a santidade do Teu nome. Eita, uromokosandai, confirme estas obras, meu Pai, e aceita a nossa confissão, o nosso arrependimento diante dos céus. Abençoe Teu povo, ó Senhor, ajude a todos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém, 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 Senhor, amém. Ardacaim baru hata, rocomosia, toquemanda hasmin gadai. Aleluia. O Senhor está dizendo, eu quero abençoar, mas eles não se voltam para mim. Oh, meu Deus. Talvez você pergunte, mas como? Eu tenho clamado tanto a Deus, mas só tem um jeito de se voltar para Deus, em arrependimento.
Entenda esta palavra. Eu te desafio a ouvir domingo passado, assistir novamente a parte do estudo e assista novamente essa parte e se levante nova criatura para uma nova história em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Os que estão pela internet estão adorando, estão entendendo? Vocês entendem esta palavra? Ela faz diferença para a sua vida? Aleluia. Hebreus 13:7, o Valdemir Soares, pela internet, cita para nós aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. É uma advertência de Deus para todos nós, para a gente valorizar as palavras que ouvimos e vivermos estas palavras. Aleluia. Mãe Ivonete, clamo a Deus, Ivonete Rezende, clamo a Deus que me ajude a arrepender conforme a vontade de Deus. É isso aí. Deus abençoe a todos. Meu coração se preocupa muito, meus irmãos. Muito. Porque nós temos, pela misericórdia de Deus, muitas vezes, a manifestação do dom do discernimento. E é como se eu visse que do outro lado, a metade se arrepende e a outra metade não se arrepende. A eternidade está chegando, meu irmão. Pela palavra de Deus, não vai chegar ninguém no céu sem arrependimento na terra. Acorda, o Senhor nos chama. Vamos orar pelos pedidos, pelas pessoas que estão aqui, os seus nomes colocados nos pedidos de orações. Que o Senhor nos atenda, que o Senhor ouça dos céus e tenha misericórdia dessas vidas. Que nos hospitais o Senhor alcance vidas e provoque neles o arrependimento de seus pecados, de suas obras erradas. E eu falo isso com temor e tremor, porque nós todos temos que nos arrepender de nossos pecados, meus irmãos. Pelo amor de Deus, acorda, acorda em nome de Jesus. É uma coisa desesperadora falar sobre isso num tempo de tanta morte. Pelo amor de Deus, a eternidade é uma realidade. Pelo amor de Deus, não deixe para amanhã, você não sabe o que vai acontecer agora. Arrependei-vos. Vamos orar. Continuar orando pelo Emanuel, pelo Guilherme. E agora pelos pedidos de Covid. Pessoas que estão acometidos da Covid ou estão com sequelas. Nós vamos orar por vereador, policial federal, que não puseram o nome aqui hoje, mas é o Suender, Zebadias, pastor Júnior e esposa Ludmila, que está grávida, graças a Deus estão recuperando bem, Marlene Cavalcante, gravíssimo estado, e a Marlene Cavalcante é irmã da irmã Eleusa, meus irmãos. Vamos orar, por favor. Claudinei Maxwell, pastor João Feitosa e filha, o secretário também, ali da igreja em Gurupi, pastor Ismael, sua esposa, em nome de Jesus, o Emerson e Cíntia, estão melhor, graças a Deus, Guilherme e Valéria, recuperação, Vera Lúcia, estado grave, Alain, estado grave, Demilson Otávio, estado grave, Robson e Samanta, de Goiatuba, queridos de muitos anos, vamos orar por eles, meu Deus. Irmãos Neilton e Elaine, das Duas Rampas, positivo para a Covid, vamos orar. Pastor Clemente, em Goiatuba, não está bem, um pastor tão abençoado, irmãos. Vamos orar.
Alamo Martins, Paraíso do Tocantins, Guedes e família, muita fraqueza, Covid. Joaquim, na UTI, complicações da Covid. Nilva Rocha, Covid, foi para a UTI. Não esqueça, meus irmãos, de tomar os preventivos, viu? Se você está com sintoma, deu sintoma, está suspeitando, já toma ivermectina. Tem que falar meio rápido assim para não... Já toma. As pessoas que pioram, todas elas deixaram para tomar no 3º, 4º dia. Deu sintoma, toma. E toma boldo, coisas para o fígado. Entendeu? Porque talvez você está tomando 15 dias só de diferença, mas de 30 em 30 dias toma um comprimido de 30 quilos por cada 30 quilos. Se deu 61 quilos, são 3 comprimidos. Viu? Passou de 60, são 3. E tome de 30 em 30 dias, mas sempre cuidando do fígado. Outra coisa, tome as vitaminas todo dia, vitamina C todo dia, D, toma o sol 20 minutos, 30 minutos todo dia, nas costas, as costas limpas, sem nada protegendo. Também tome zinco, tome suco de água de coco, com inhame, com maçã, com gengibre, com limão. Levantou de manhã, não está em jejum, ou vai entregar o jejum, água com um limão espremido. Faça a sua parte, levante essas plaquetas, levanta a sua imunidade e deixa Deus te abençoar, porque sem Ele também não adianta nada. Vamos orar? E tem os outros pedidos. Maria Conceição, todas as áreas de sua vida. Maria de Lourdes, cura da alma e por sua família. Mário Dutra, câncer no estômago. Wender Inácio, libertação, salvação. Johanna, libertação e salvação. Alex, esposo da irmã Rafaela, retorno de viagem, amém. Lissa Gabriele, restauração da saúde. Patrícia Gomes, restauração da saúde, vida espiritual. Porfíria, por sua casa e por uma porta de emprego para o seu filho. Jandira, depressão e diabetes. Olaci, diabetes. Clara Sebastiana, reumatismo. Ademir, restauração da saúde. Derek Sintra, sequelas. Patrícia Vidal, vida emocional. Patrícia, vida emocional. Ivonete, família, vida financeira e saúde. Irmã Silvia, pressão alta e dor de cabeça. E vamos orar pelos irmãos que temos orado. Pela irmã Marinei, Jair de Creuza, Nildete, Maria de Freitas, Isaltino, Nivaldo, Divina Ivonete. Vamos orar. Irmãos, o programa Jesus em seu leito, que foi ontem ao ar às 15 horas, compartilha ele para pessoas que estão em situação de leito, para aqueles de enfermidade, na UTI. Você que pode levar, é rápido o programa, leva lá para a pessoa assistir, para ela receber as orações que foram feitas, pois todas aquelas orações estão vivas no mundo de Deus, e cada pessoa que ouve e recebe, Deus faz o milagre, viu? Leve este programa a pessoas que estão sofrendo, e leve aos profissionais da saúde também. Vamos apresentar? Todos os obreiros que estão em casa, se levantem, por favor, obreiras, famílias, irmãos que querem nos ajudar, que tem empatia por essas vidas, levante agora para que Deus visite estas pessoas. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poder do nome de Jesus, estas vidas agora sejam tocadas pelo Teu poder, em nome de Jesus, poder de cura, de libertação, poder de milagres, de restauração, de portas abertas, repreendendo a depressão, o mal-estar, no nome de Jesus. Toca agora, liberta agora, sara agora. Mencionamos os seus nomes e cremos que o Senhor está atendendo esta oração, que o Senhor está tocando em todas estas vidas e que o milagre do Senhor está neles agora, depositados para a cura completa, total, em nome de Jesus. Tenha misericórdia na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, age na terra, socorre na terra, opera os teus milagres, visita as UTIs agora de Anápolis,
as UTIs das cidades, de pessoas que estão orando conosco agora. Visita os entes queridos, os amigos e irmãos, toca nessas vidas, ó libertador, salvador, promove uma obra de altas nas UTIs, com cura, sem sequelas, em nome de Jesus. Ajuda teu povo agora, toca nessas vidas, meu mestre. Anávia canto ramai, visita os trabalhadores da saúde, todos eles recebam dos céus renovo, saúde mental, saúde intelectual, emocional, saúde psicológica. Arranca desses trabalhadores todo o peso excessivo, promove um renovo dos médicos e médicas com saúde, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores da zeladoria, motoristas de ambulâncias, trabalhadores da saúde, corpos de bombeiros. Meu Deus, os policiais, traga renovo, traga força, traga graça, traga a inteligência do céu para resolver problemas insolúveis. Mostra aos cientistas remédios, escapes, vacinas. Opera na terra, levanta a igreja arrependida, levanta o povo arrependido, salva as almas, liberta vidas, cura as nações, cura as nações. Nós nos levantamos em favor também da ADEFO Portugal. Meu Deus, o diabo se levantou, as obras das magias se levantaram, os demônios se enfureceram, mas tu és o Deus que está no trono. O Senhor ordena um exército de guerra com autoridade para vencer a batalha em Trofa. E o exército do Senhor chega em Trofa para vencer pela igreja, para triunfar pela igreja. Onagai Shaddai, cai por terra todo mal, tira dos corações das autoridades toda maldade, toda injustiça. Nós não queremos outra coisa senão a justiça, ó Deus. Manavia Kumai, dos céus que cai. Meu Deus, Shanda, Evana Kumai, visita aquela vizinha, ó Deus, tu tens o poder de libertar. O Senhor apareceu num clarão para Saulo, o perseguidor, e aquele homem se converteu. Anagama Shaddai, toca naquela mulher agora para a conversão, para a libertação, para o arrependimento. Faz ela ir nas autoridades arrependida, Ramanto Roboshanai. Faz ela entrar na igreja arrependida, antes que a igreja feche. Ela entre arrependida e se converta ao Senhor e se torne a mais ativa das diaconisas daquela igreja e uma missionária ganhadora de almas. Pai, nós rogamos, o Senhor está no trono, sabe tudo, vê tudo, pode tudo. Nós entregamos a causa da ADEFO Portugal inteiramente, juntamente com a igreja que ora agora, juntamente com a igreja, os irmãos em Trofa, que estão jejuando e orando. Nós entregamos nas tuas mãos e clamamos, faça justiça, opere o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos os enfermos curados, restaurados sejam, em nome de Jesus. Receba aí a cura, receba a libertação, a bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. 70 contas pelo Face, 98 pelo YouTube, 504 pessoas aproximadamente assistindo, cultuando a Jesus conosco nesta manhã. Deus te abençoe. Hoje às 18h50 estaremos aqui para mais um culto de louvor e adoração. Lembrando aos irmãos que são dizimistas fiéis, que querem que seus nomes estejam no mês de março, procure nossa tesouraria, porque o mês vai se encerrar na terça e se for para fazer depósito somente na segunda. Mas podem fazer pelo Pix e pelos aplicativos. Deus abençoe a todos. Deus cuide de cada um, Deus cuide da sua família, Deus te guarde na nuvem do sangue de Jesus e te cerque com a proteção máxima dos céus. Que nenhum mal chegue à sua tenda, à sua vida, você esteja guardado em tudo, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador único, a quem confessamos para sempre, Jesus Cristo, a presença viva, as consolações, a força curadora do Espírito Santo no nome de Jesus, permaneça em nós, esteja na igreja, assim sendo, até a eternidade, na nova Jerusalém de Deus. E os que recebem vão dizer o amém mais lindo, dentro da sua casa, onde você estiver, o amém mais lindo do globo. 1, 2, 3. Deus abençoe, arrependei-vos, é a mensagem. Deus abençoe.